meu nome é Maria Eduarda, acadêmica do terceiro período de Medicina Veterinária da UFLA e irei relatar hoje um caso de marsupialização de abscesso cervical em equino. Os autores do presente trabalho estão citados abaixo. O trabalho será dividido em introdução, objetivo, histórico da paciente, procedimento pós-operatório, evolução da ferida, conclusão e então as referências. Primeiramente, a gente tem que entender o que é um abscesso. O abscesso é um aumento de volume que se desenvolve no interior dos tecidos após um processo de supuração, que é a formação e liberação de pus decorrente de uma resposta inflamatória a uma infecção bacteriana, e são circunscritos por uma membrana piogênica. Essa membrana se forma ao redor do abscesso, isolando o pus e o processo inflamatório. Na maioria dos casos, eles resultam da inoculação de bactérias piogênicas por meio de pequenos traumatismos, como picadas, injeções terapêuticas sépticas, penetração de pequenos corpos estranhos, etc. O objetivo deste trabalho é trazer um relato de caso sobre o tratamento cirúrgico utilizado em um abscesso crônico na região cervical do pescoço de um equino, atendido no Hospital Veterinário de Grandes Animais da UFLA. Bem, no histórico a gente tem uma potra, 250 quilos, da raça manga larga machador, com 1 ano de idade. A paciente deu entrada ao hospital apresentando aumento de volume no terço médio ventral da região cervical, provavelmente decorrente de administração incorreta de medicamentos. Recebeu atendimento prévio por um veterinário na propriedade que realizou punção e drenagem do conteúdo purulento, seguido de limpeza e cuidados da ferida. Após 3 meses, foi solicitado novo atendimento, repetindo o mesmo procedimento, mas sem sucesso. Bem, antes de falarmos sobre qual e como foi o procedimento em si, temos que entender por que optamos pela marsupialização do abscesso e não pela sua retirada por completo. Essa técnica ela foi escolhida pela localização do abscesso, que, como podemos ver na imagem, estava próximo de várias estruturas importantes, como a traqueia, esôfago, artéria carótida e veia jugular. E sua retirada total poderia acometer alguma dessas estruturas nobres, então por isso utilizou-se a marsupialização. E afinal, o que é a marsupialização, né? Ela consiste na abertura do abscesso, seguida de fixação das bordas da ferida à pele ao redor, criando uma abertura permanente para permitir a drenagem contínua do conteúdo do abscesso. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente ter uma ideia de como seria essa técnica. No caso da imagem, ela está sendo utilizada em um cisto, mas é a mesma técnica, o que muda é a estrutura que está sendo marsupializada. Então a gente vai ter a abertura, a drenagem do exudato, a fixação e depois a drenagem contínua desse abscesso. Entrando no procedimento em si, a gente vai ter o paciente em posição quadrupedal, a sedação vai ser feita com detomidina 1% via intravenosa, o bloqueio local vai ser feito com lidocaína 2%. Realizou-se uma incisão magistral no abscesso, retirando todo o exudato purulento, e aí então vai ser realizada a marsupialização, utilizando o fio poliglecaprone 2.0. Após a fixação, a ferida foi limpa e aplicada pomada unguento, além de repelente tópico, no caso o Tanicid. No pós-operatório, utilizou-se penicilina via intramuscular a cada 48 horas por 3 aplicações, gentamicina via intravenosa uma vez ao dia durante 3 dias, e a limpeza da ferida foi feita usando solução antisséptica de água oxigenada, pomada unguento e repelente tópico Tanicid diariamente. E a ducha fria é feita com pressão 3 vezes ao dia. Na evolução da ferida, a gente viu que houve uma degeneração da cápsula e diminuição do inchaço local sem gerar prejuízo morfológico ao animal. E a gente tem aí nessa primeira imagem, antes do procedimento, que a gente vê que o inchaço é bem grande, e na segunda imagem a gente já vai ter aí pós a marsupialização, né, pós a drenagem do exudato, ainda bem inchado, mas a gente já vê que foi retirado aí todo o conteúdo que estava internamente. E temos mais essas imagens, essa primeira após 1 semana do procedimento, e vemos depois da retirada de alguns dos pontos, com a finalidade de drenar o edema que foi formado ao redor da cápsula. Como podemos ver, o inchaço já diminuiu bastante. E na imagem do lado, após 1 mês e meio do procedimento, não tem-se mais os pontos, o restante dos pontos caíram, o inchaço quase nenhum, e a cápsula foi sendo retirada aos poucos ao longo das limpezas. E assim, a ferida foi se fechando de dentro para fora. E como conclusão, a gente tem que se obteve um sucesso na drenagem do abscesso e diante da boa técnica cirúrgica e bom manejo da ferida, o animal não apresentou prejuízos fisiológicos ou morfológicos. Essas foram as referências que foram utilizadas no meu trabalho. Muito obrigada à atenção de todos!